Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um estudo de escatologia. Estamos na aula 7. Convidamos você para entrar neste momento, mandar o link para conhecidos, pessoas que você queira compartilhar este estudo. Quem sabe você está acompanhando já desde o início, Então, mais uma noite, poder compartilhar a palavra de Deus. Uma cosmovisão bíblica, a respeito da escatologia, a escatologia de Jesus, aquilo que nós chamamos, que é aquilo que foi aplicado em Mateus 24 e que obviamente nos dá uma extensão do Antigo Testamento pelas profecias desde Gênesis, as promessas, até mesmo o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Então, do início ao fim, existem conteúdos visando o futuro, visando essa questão do retorno do Senhor, da vinda, e do reino dele. Então, antes de iniciarmos a nossa revisão, e iniciarmos a nossa aula, e um recado que eu tenho para dar, nós vamos iniciar fazendo uma oração. Então, convido você, vá se aconchegando, pegando seu caderno, pegando sua caneta, sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar coisas bem importantes e que são de grande valor para cada um de nós aqui. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero pedir que o Senhor possa capacitar tanto a mim quanto ao Gabriel aqui. Nós nos posicionamos em um lugar de querer aprender do Senhor, poder receber o entendimento e o conhecimento que está em Ti. Eu peço que cada irmão que está conosco agora nessa live possa receber também esse entendimento, esse conhecimento que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas. Eu peço, Pai, para que cada um de nós possamos ser tocados, possamos ser transformados pela palavra do Senhor, que possa ter grande efeito em nossas vidas. Nós não queremos viver da mesma forma e nem desacreditar do poder que consiste na Tua palavra. Então eu peço que este estudo sobre a escatologia de Jesus, sobre a segunda vinda de Cristo Jesus, possa ser para nós algo precioso e valioso. Eu peço, Pai, que seja um momento prazeroso em Tua presença. Nós queremos ver, Senhor meu Deus, os minutos passarem rápido, de tão prazeroso que vai ser aprendermos a respeito da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Amém e amém. Meus queridos, um aviso muito importante que queremos dar é que você, com certeza, deve ter muitas dúvidas, Nós acreditamos que esse assunto gera muitas dúvidas, até mesmo você lendo, às vezes, a sua Bíblia, e você, eu acho que aquilo fala a respeito de algo sobre a volta de Jesus. Nós convidamos você, encarecidamente, para anotar essas perguntas e enviar para mim ou para o Gabriel, no privado, no WhatsApp, por meio do WhatsApp. Por que nós vamos estar fazendo essas perguntas? Porque na aula da semana que vem, nós iremos tirar a aula inteira para responder as dúvidas. Responder dúvidas de você que tem nos acompanhado e que com certeza deve ter alguns questionamentos aí dentro de si, que estão colidindo e talvez deixando você com dúvidas de algo que você não conseguiu compreender por completo. E nós queremos nos posicionar em um lugar de ajudar você o máximo que pudermos. E eu acredito que quando respondemos uma pergunta, o fruto desse questionamento, ou melhor, da resposta, é mais direto, Porque como a pergunta será direcional e objetiva, a resposta será objetiva e direcional à luz da palavra.
Então, nós convidamos você, desde a aula de hoje, você vai escutar a aula. No meio da aula, surgiu uma dúvida, já anote, já vai anotando, já vai guardando e nos envie. Pode nos enviar. Semana que vem nós estaremos respondendo as perguntas. E nós iremos receber as perguntas até quando? Nós iremos receber até terça-feira, um dia antes da aula. Por quê? Porque nós vamos estar analisando as questões antes, eu e o Gabriel e tudo mais. Então nós vamos fazer uma coleta. Então, se você, sendo brasileiro, não deixe para a última hora, né? Não deixe para a última hora, muito pelo contrário. Se antecipe. Quem deixar para a última hora vai dar ruim. Não vai dar certo, hein? Então, convido você para desde já ir anotando suas dúvidas, seus questionamentos, para que possamos responder na aula que vem, semana que vem. E, meus queridos, como fazemos todas as aulas, nós vamos estar dando início à nossa revisão. Hoje, por um descuido meu, reconheço publicamente o meu erro, eu não me lembrei de postar no Facebook, mas eu enviei nos grupos antes da live, eram umas 7h20 na live, no WhatsApp, perdão, e você que é do nosso ministério, que está nos grupos, né, do nosso ministério, recebeu as imagens, o conteúdo, então você pode estar baixando e utilizando para a recapitulação, tudo bem? Então, sem se estender mais, porque o assunto de hoje requer também um tempo bom, né? Então, nós vamos estar dando início. O que nós aprendemos na aula passada, então? Na aula passada, nós falamos sobre a volta de Jesus, Mateus 24, do 27 ao 31. Então, ou seja, no verso 27, nós começamos vendo o quê? Começamos analisando o versículo que diz: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, nós aprendemos que o verso 27 está falando que a volta de Jesus será visível como relâmpago e não rápida como relâmpago, né? Muitos, né, como o Gabriel até citou na aula passada, muitos dizem que essa passagem ela é simbólica, né? De fato, ela é simbólica. Jesus não é um relâmpago. A gente costuma brincar dizendo, de fato, Jesus não é um relâmpago, né? Jesus é Jesus, o Messias. E ele retornará de uma forma visível. Então, do Oriente, vou gesticular para ficar mais claro. Do Oriente até o Ocidente. Então, ou seja, além de ser algo visível, porque a Bíblia diz que todo olho verá, né? Mas além de ser algo visível, está demonstrando que terá um ponto de partida e um ponto de chegada. Que nós deixamos, né, uma pulga atrás da orelha para você, dizendo que nós iríamos explicar aquilo que chamamos de procissão da volta do Senhor, né? Então, ou seja, será visível como um relâmpago e não rápida como um relâmpago, e terá um ponto de partida do Oriente ao Ocidente. Terá um ponto de partida e um ponto de chegada. Exatamente. E a gente continuou o nosso estudo da semana passada, apresentando o momento em que Jesus retorna. Como o versículo 29 de Mateus 24 diz o seguinte: imediatamente após a angústia ou a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, quando que Jesus volta? Logo após a tribulação daqueles dias. O texto de Mateus 24, o próprio Jesus falando, é muito claro, ele é muito direto,
E ele é muito simples de ser entendido. Nós também podemos dizer que é ao som da última trombeta, Apocalipse 11, versículo 15 e 19. Então, quando nós falamos isso, nós dissemos aqui que a volta de Jesus, ela ocorre em decorrência, né, no período ali onde termina a grande tribulação, ou a tribulação. E está aí nas imagens, e pelo menos na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, nós não vemos nenhum versículo que indique uma volta secreta de Jesus. Nós não vemos nenhum versículo que diga que Jesus vai vir de maneira escondida para outras pessoas ou para um grupo específico de pessoas. Pelo contrário, nós vemos que a Bíblia está dizendo que será visível como um relâmpago, que todo olho verá, e que acontecerá de uma forma com que as pessoas vão reconhecer imediatamente que é Jesus. E tendo base nisso, a gente também explicou algo que eu acho bem legal, que até não está nas imagens, mas a gente explicou a questão do pré-tribulacionismo, né? E o pós-tribulacionismo, né? Explicamos que nós temos a visão e cremos na perspectiva do quê? Do pós-tribulacionismo, que é o que a Bíblia ensina. Passaremos pela tribulação. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Verso 29 que Gabriel falou. Então, essa é a diferença do pós-tribulacionista. É crer que sim, a igreja passará pela tribulação, né? E depois virá o arrebatamento e a vinda, ou melhor, a vinda do Senhor e o arrebatamento. E não pré-tribulacionista, que é o quê? Crer que o Senhor retornará, haverá o quê? A volta secreta, né? O arrebatamento secreto, né? Que o Gabriel citou no final. E isso nós não cremos. Nós cremos sim, a igreja passará pela grande tribulação. Mas, como nós fomos muito enfáticos nas outras aulas, o Senhor estará com a igreja em todos os momentos. Irmãos, e dando continuidade, logo após explicarmos o retorno do Senhor e quando, nós falamos que acontecerá o arrebatamento. A volta do Senhor, o que ela é? A volta do Senhor, nós gostamos de visualizar ela como um grande evento que acontecerá. O arrebatamento é um elemento que é dentro deste evento, que compõe, né, que faz parte deste evento. E quando que acontecerá o arrebatamento? Juntamente com o arrebatamento, ele vai acontecer ao som da última trombeta, da sétima trombeta, e na volta de Jesus, o Senhor virá dos céus. E 1 Coríntios 15 fala a respeito da transformação do corpo, né? Corpo glorificado, num abrir e fechar de olhos. Serão transformados, né? Exato. Então, muitos acham que a volta do Senhor será rápida como um relâmpago, como nós vimos, e também será como no abrir e fechar de olhos o arrebatamento, mas não. Nenhum desses textos está falando isso. Isso. Os textos estão, 1 Coríntios 15, 51 e 52, nós vimos que a transformação do nosso corpo será e fechar de olhos. E sabemos que antes de sermos arrebatados e recebermos o corpo glorificado, os mortos ressuscitarão primeiro, como está descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, e que também fala como, né, quando que acontecerá. Nós encontraremos Jesus nos ares, ao som da última trombeta, né? Então, mais para frente iremos trazer à tona um assunto, eu não vou dar spoiler aqui, vai cair na mesma recapitulação. Então, ou seja, em todas as passagens existe um padrão. Tanto em 1 Coríntios como 1 Tessalonicenses existe um padrão. Mateus 24, desculpa. Existe o que? A questão da trombeta, existe a questão de Jesus descendo dos céus, existe a questão dos mortos ressuscitando e o arrebatamento, né? Então, ou seja,
querendo ou não, vamos dizer assim, uma sequência. Haverá a trombeta, ao som da trombeta o Senhor retornará, os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Mateus 24 diz que o Senhor enviará os seus anjos, né, para recolher os santos. Nós também, exatamente disso que tu falou agora, explicou como será esse arrebatamento. Nós vemos, né, de Mateus 24, confere aí para mim não cometer um erro, que diz assim: ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta, e ele, trombeta novamente, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Versículo 31, exatamente. Novamente, aqui a gente vê o conceito de que funciona primeiro em um lugar, depois em outro lugar, de uma extremidade a outra, do Oriente ao Ocidente. E é muito importante que nós enfatizarmos que 1 Tessalonicenses 4, ela é uma carta paulina, Paulo falando a respeito, né, da volta de Jesus. E ele é bem enfático em dizer, e bem claro, que nós seremos arrebatados para as nuvens e não para o céu. Então, nós não vamos para os céus para fugir dessa realidade, para escapar dessa realidade. Nós vamos estar aqui nas nuvens, onde nós enxergamos. Então, é ali que nós nos encontraremos com o Senhor e estaremos com Ele durante um tempo. E justamente após o retorno do Senhor e o arrebatamento, nós colocamos o slide, é necessário que o restante da profecia se cumpra. Então, principalmente o que se diz respeito ao resgate da nação de Israel da opressão do império do anticristo. Então, ou seja, entra a questão de que nós demos uma pincelada bem no final da aula e que hoje iremos explanar ainda mais, que é a respeito de Jesus tomando a sua posição como rei em Jerusalém, se assentando no trono. Então, juntamente com os santos que foram arrebatados, e juntamente com Jesus, obviamente, né, estarão com Jesus, e os anjos, e aqueles que foram ressurretos, né, ressuscitados, são melhor dizendo, estes estarão com Jesus, aonde terá a batalha, né, que nós veremos hoje em Jerusalém, e Jesus livrando principalmente a nação de Israel. Você se lembra que lá no início da grande tribulação, quando no verso 15 fala da abominação da desolação, no verso 16, Jesus começa uma sessão de conselhos para quem estiver na Judeia fuja. Na aula retrasada, nós explicamos que haverá uma intensificação, né, sobre essa tribulação, que significa uma prensa, algo estreito, uma dificuldade, que principalmente a região da Judeia enfrentará. Então, Jesus estará livrando este povo. Nós vimos isso também na aula e nós iremos explanar ainda mais na aula de hoje. Então, vamos dar início ao conteúdo da aula de hoje. E, na verdade, para nós fazermos aqui uma última menção a esse período de tribulação, nós queremos falar isso, talvez porque seja uma dúvida que você já tenha, então nós já queremos explicar. Talvez você esteja pensando, nossa, mas a igreja vai passar pela tribulação, que estranho, então o que vale nós crermos em Jesus se nós vamos ser tratados como o resto do mundo por Deus? E a Bíblia diz que a igreja vai ser salva da ira. Sim, a Bíblia diz que a igreja vai ser salva da ira, mas não diz que a igreja será tirada da terra no tempo da ira. Então, eu quero que você se lembre nesse momento de Israel no Egito. Nós cremos que o período da tribulação ele será um
tempo onde se manifestarão novamente aquilo que aconteceu no Êxodo e aquilo que aconteceu em Atos. Então nós vamos ter a perseguição de Êxodo acontecendo juntamente com os milagres, com a pregação, com as maravilhas do livro de Atos. Então, eu quero que você se lembre que no Egito, Deus ele derramou juízos, ele derramou pragas sobre o faraó e o seu reino, sobre o Egito. E você se lembra aqui que nós falamos que o faraó e o Egito, eles são representações, eles são sombras bíblicas do passado que ilustram como será mais ou menos esse reinado vindouro do anticristo. E quando Deus derramou dos seus juízos sobre o Egito, que por sinal são muito parecidos com os juízos de Apocalipse, se você ler ali, praticamente tem muitos ali que se repetem. Deus não tirou Israel do Egito enquanto derramava os juízos sobre o Egito. Mas Israel estava onde? Na terra de Gozen. Eu não sei bem a pronúncia certa. Que era o quê? Um lugar que Deus separou para que o povo dele estivesse seguro enquanto Deus derramava dos seus juízos sobre o reinado do anticristo. Mas o que nós queremos falar aqui é o quê? O povo de Israel não deixou de sofrer porque Deus não estava derramando os seus juízos sobre ele. Porque como reflexo dos juízos que eram derramados sobre o Egito, Faraó perseguia Israel. E isso é o que nós cremos que irá se repetir na grande tribulação. A igreja não será alvo da ira de Deus. Ela será alvo da perseguição do anticristo e do seu império. Então, a ira de Deus ela vai ser derramada sobre o anticristo, sobre o seu império, sobre aqueles que não possuem Jesus, ou seja, sobre tudo que não for a igreja. Mas a igreja será sim perseguida por esse reinado, por este homem, pelo anticristo. Então, para nós colocarmos uma espécie de ponto final nessa questão de tribulação, porque nós vamos em frente agora, e eu não sei você, mas isso é algo que queima no meu coração, perceber como que Deus ele cuida do seu povo. Então hoje nós queremos falar sobre o que acontece depois que Jesus arrebata os santos, depois que Jesus, como nós falamos aqui, vai percorrer uma espécie de procissão, a sua parousia ao redor da terra. E é inevitável, porque as profecias bíblicas nos apontam que Jesus, em algum momento da história, ele terá que entrar marchando como rei em Jerusalém. Então, nós aqui estamos dizendo, até o momento que Jesus ele está nos ares, onde ele arrebata a sua igreja, para estar com ele nos ares, ou nas nuvens, não no céu, fora completamente de tudo. Então, Jesus aqui, ele, para cumprir a profecia, ele vai precisar encontrar a terra em um determinado momento. Ele vai ter que descer das nuvens e vai ter que percorrer um caminho e ir até Jerusalém para que se cumpra a profecia. E a questão que nós queremos falar hoje é: será que a Bíblia diz onde isso vai acontecer? Ou será que a Bíblia nos deixa alguma pista de como isso vai acontecer? Nós cremos que sim. E nós queremos apresentar isso para vocês nessa noite. E como o Gabriel acabou de citar, haverá essa questão do arrebatamento. Encontraremos o Senhor nos ares. E qual será o primeiro ponto em que a Bíblia, vamos dizer assim, ilumina a primeira região, o primeiro local onde é indicado que o Senhor Jesus descerá e iniciará a sua procissão? Onde, nas Escrituras, que existe algo que brilha luz a respeito disso.
Isaías 19:1 diz: peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando. Quem que vem cavalgando? O Senhor. Quem que vem cavalgando? Apocalipse diz que ele virá cavalgando. Vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Então, ou seja, em que momento da história o Senhor virá cavalgando sobre uma nuvem? No fim, após o arrebatamento, porque em Mateus 24, no verso 30, nos dá uma luz muito clara sobre isso, falando de que o Senhor virá entre as nuvens. Olha só, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, ou seja, Mateus 24 fala sobre o Senhor vir sobre as nuvens. E algo muito importante que você pode estar anotando, essa expressão cavalgar nas nuvens, por quê? Que sentido faz? Cavalgando em uma nuvem ligeira. O que é esse cavalgar nas nuvens? Era uma expressão antiga, utilizada antes mesmo de Moisés, para descrever Baal. Então, Deus... Baal era o cavaleiro das nuvens. Né? Isso. Diziam que o Deus Baal, aquele que nós vemos lá em Elias, um dos nomes dele era aquele que cavalgava nas nuvens. Né? Isso, uma nomenclatura, né, que ele carregava, era essa, o cavaleiro das nuvens, ou seja, aquele que cavalga nas nuvens. Então, ou seja, Deus se apropriou desse termo dizendo, eu sou aquele que cavalga nas nuvens. O Senhor toma sua posição como, em meio aos demais deuses, em meio à idolatria, Ele toma sua posição como único Senhor. Então, o primeiro indício que nos dá a respeito de Jesus é que Ele virá do Egito. Eis que vem o Senhor, vem cavalgando uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Então, ou seja, a Bíblia está dando, por meio do profeta Isaías 19:1, reforçando para você que haverá essa vinda. E Apocalipse 19:11 fala sobre a questão de vir cavalgando em um cavalo branco, como eu citei, que Apocalipse falava sobre aquele que virá cavalgando, né? Então, ou seja, esse texto ele indica que em algum momento da história o Senhor virá sobre o Egito. E nós podemos ver aqui claramente que esse termo cavalgar é na volta de Jesus, porque está descrito em Apocalipse 29, e o termo sobre vir nas nuvens também está enquadrado na volta de Jesus, porque fala em Mateus 24:30. Então nós podemos ter a plena clareza de que isso é um contexto da volta do Senhor. Aquele que cavalga nas nuvens. E após, então, o Senhor descer no Egito, vamos supor aqui, o Senhor desceu no Egito, após o arrebatamento, nos ares. Tendo início, então, a procissão, isso é importante você entender. O início da procissão foi no Egito. O Senhor vai passar por um ponto muito importante. Você vai entender mais ainda no decorrer desse estudo. Ele passará pelo Monte Sinai, aonde fala em Miqueias 7, versículo 15. Miqueias 7,15 diz assim: eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Ou seja,
os sinais, as maravilhas que foram vistos na época do Egito se repetiram após o Êxodo? Aconteceu novamente após o exílio? Não. Então, ou seja, haverá o cumprimento novamente dos sinais e maravilhas como naquela época. Então no verso 16 fala: as nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como os répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos e tremendo virão o Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Outras versões falam: e temerão a ti. Então, ou seja, Miqueias 7, do versículo 15 ao 16, está falando sobre essa passagem que o Senhor faz após sair do Egito e marchando em direção com o último foco, como Gabriel falou no início, a Jerusalém. Egito vem e passa no Monte Sinai. E dando continuidade, após o Sinai, ele vai para um outro ponto. Então, ou seja, para que você entender, na volta do Senhor acontecerá nessa procissão obras, assim como na época do Êxodo. É importante você entender. É ainda mais importante a gente entender que o que vai estar acontecendo com a nação de Israel nesse período. Nós, se estivermos, com certeza estaremos lá em nome de Jesus, mesmo se não estivermos vivos, mas seremos ressuscitados. Aleluia. Aleluia. É verdade. E a igreja estará com Jesus durante esse percurso aqui. Porém, a nação de Israel, os judeus, aqueles que não serem judeus messiânicos, que confessam Jesus como seu Senhor, que também certamente participarão desse arrebatamento e tudo mais. Mas Israel, o povo judeu que não reconheceu Jesus como seu Senhor, estará acontecendo uma espécie de novo exílio sobre Israel. As Escrituras falam repetidamente sobre isso. E as Escrituras também falam repetidamente sobre o Messias sendo uma figura que iria realizar um novo êxodo sobre Israel. Então, nós vamos falar a respeito dessa aula, que as Escrituras elas parecem indicar, e nós cremos que indicam, que na volta de Jesus estará acontecendo, Jesus estará realizando um novo êxodo em Israel. Ele estará tirando os judeus dos lugares aonde eles vão estar exilados, porque tiveram que fugir da Judeia, lembra? Aqueles que estiverem na Judeia fujam. E Jesus ele vai fazer um percurso resgatando essas pessoas, levando-os de volta para Israel, assim como aconteceu no Êxodo. E nós vamos ver aqui que provavelmente após, por que nós estamos botando nessa cronologia? Nós vamos explicar no final por que nós estamos colocando especificamente nesses lugares. Talvez essa dúvida já surgiu no seu coração. Por que eles estão colocando? Nós cremos que após o Egito, Jesus ele fará uma marcha até a Jordânia, que se você pesquisar no mapa, atravessando ali o mar, tá na Jordânia, atravessando ali, segue um espaço de terra ali, está na Jordânia. Então, Isaías 63, uma das profecias messiânicas mais fortes da Bíblia. Quando eu leio isso aqui, eu me arrepio inteiro, irmão. Mão do céu, esse negócio aqui é forte. Isaías 63 diz o seguinte: quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosra? Primeira coisa a falarmos aqui, Edom. Onde é Edom? Jordânia. Aonde é cidade de Bosra hoje? Sul da Jordânia. Com as roupas manchadas de vermelho. Quem é este vestido de trajes reais que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando a sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Por que suas roupas estão vermelhas como se você tivesse pisado uvas? Pisei uvas sozinho no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar.
Em minha ira esmaguei os meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. Chegou a hora de vingar o meu povo, de resgatá-los de meus opressores. Então, talvez não fosse preciso nem explicar muito desse texto, porque ele é muito claro. Ele está falando de Jesus vindo vestido com trajes reais, e quando que isso vai acontecer? No fim dos tempos, não aconteceu ainda. Com poder, com toda a sua grande força, quando que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. E ele vai dizer, aqui parece a pessoa que está profetizando, né, no caso Isaías, parece que alguém pergunta, né, por que suas roupas estão vermelhas? Porque eu sou o cordeiro que foi morto, esse é o sangue, né, que verteu na cruz. Não, porque em minha ira eu esmaguei os meus inimigos e o seu sangue manchou as minhas roupas. Então aqui, Jesus, ele vai estar fazendo essa marcha aqui, irmão, não é a marcha para Jesus da paz, não, né? É bom a gente falar disso. Isso aqui, essa procissão é uma procissão de cunho militar. Jesus estará com um exército. Irmão Jesus do céu. estará com um exército incontável fazendo essa Imagina procissão. o negócio. E aqui está dizendo que aqueles que forem inimigos de Jesus serão pisados por ele, e o seu sangue respingará nas roupas dele. E por quê? Porque chegou a hora de vingar o meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Chegou a hora que as Escrituras dizem repetidamente que haverá um novo êxodo, uma nova libertação de Israel, operada não mais por Moisés, mas pelo Messias que há de vir. Então, aqui na Jordânia, Jesus ele está passando, resgatando o povo que vai estar exilado durante essa marcha, que será uma marcha militar. Vai haver muitas mortes, ou vão haver muitas mortes. E logo após, nós temos aqui a Síria, Abacuque 3, 1, 4, do 1 ao 4, vai dizer assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra, temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te de tua misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam das suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. Então, nós temos aqui duas localidades apresentadas nesse texto. Temã, que é algo que se refere também à Jordânia, que eu falei aqui atrás. Porém, Monte Parã é um monte na Síria. A Síria, se você ver, fica ali ao norte da Jordânia. Então, aqui está dizendo que em algum momento, Jesus ressurreto, Jesus com raios de luz saindo das suas mãos, demonstrando o seu poder, irá passar pela Síria. Irá fazer uma passagem pela Síria, ou seja, Jesus ele está fazendo um caminho até Israel. Jesus está passando pelas nações vizinhas ali de Israel. Se você abrir o mapa aí agora, abre o mapa do Oriente Médio, você que tem acesso aí, consegue acompanhar a live e abrir, você vai ver que tem Israel, ao sul tem o Egito, do lado tem a Jordânia, e em cima nós temos a Síria. Então, Jesus ele está passando por todas essas nações vizinhas ali de Israel, para que por fim ele chegue em Jerusalém, que é o objetivo, né? Justamente, eu ia fazer um mistério, mas ele entregou a cereja do bolo aqui. Me vinguei. Eu fiz isso na recapitulação, ele fez comigo agora. Então, irmãos, para onde que o Senhor vai após, né? Quem vê assim, eu estou falando como se Jesus tivesse que ir para onde eu estou falando, né? Não é assim. Mas à luz da palavra, o que nos dá a entender em que lugar, que região que o Senhor vai se posicionar e continuar essa marcha e terminar.
Irmão, é uma distância equivalente a 300 quilômetros, né? Aqui da Síria até Israel, né? Da Síria até Israel, Até Jerusalém. até Jerusalém. Até Jerusalém dá uma distância de 300 quilômetros. Então, esse é o último trajeto que Jesus faz até chegar ao seu ponto final, aonde vamos lembrar, do Oriente ao Ocidente. Então, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Acho que está se tornando mais claro para você, né? Então, o Senhor desceu no Egito. Do Egito, passou Desceu pelo no Monte Sinai, né? no Monte Sinai. Passou pela Jordânia. Da Jordânia, passou pela Síria. E da Síria, foi em uma marcha de 300 quilômetros até Jerusalém. Aonde que está descrito isso? Zacarias, capítulo 14, do... Muitos versículos estão dizendo isso, mas nós escolhemos esse aqui porque... Porque fica bem claro. Os outros também estão bem claros, mas vamos... Zacarias 14, do 1 ao 5, diz assim: Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que os seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, e o restante será deixado na cidade. O que o Gabriel falou muito? Exílio. Exílio será como um novo exílio. Então, o Senhor sairá para lutar contra estas nações, como fez no passado. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá em meio. Por quê, irmão? Por que o monte se dividirá ao meio? Pensa aí, quando que alguma coisa se dividiu ao meio na Bíblia? Posso falar agora? Pode falar. Quando que alguma coisa se abriu pelo meio? Moisés abriu o Mar Vermelho. O Senhor, no Êxodo. No Êxodo. Aqui vemos uma demonstração de um exílio. E o Senhor traçando uma trajetória. E Ele não só abre o mar, irmão, mas Ele abre os montes. Quão poderoso é esse Jesus. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Com quem? Com quem que vai vir? Com os santos. Quem serão os santos, irmãos? Aqueles que perseveraram até o fim. Aqueles que na época estiverem vivos e aqueles que morreram em vida e alcançaram a salvação. Então, irmão, haverá essa marcha até Jerusalém. E aí, irmão, chegando em Jerusalém, é aonde a ripa vai comer. É aonde vai acontecer uma grande batalha. O exército do Senhor, o Senhor, o cavaleiro do cavalo branco, aquele estará liderando o seu exército. Haverá um exército de anjos, haverá os santos. Então, isso estará acontecendo neste exato momento. E eu quero lembrar a você o que estará acontecendo em Jerusalém no exato momento em que o Senhor estará chegando. O exército do anticristo estará cercando a cidade. E então
Jesus será esse que trará alívio para aqueles que estão cativos. O cumprimento de profecias. Ele veio para aliviar os fardos dos sobrecarregados, libertar os cativos, os oprimidos, os sobrecarregados. Então o Senhor Jesus estará fazendo essa marcha. Então, ou seja, haverá uma forte destruição, haverá o quê? Judeus exilados em Jerusalém. Então Jesus estará liderando tudo isto, essa batalha que será travada logo na chegada em Jerusalém. Então, nós podemos ter uma breve visão agora sobre, se você se questionou sobre isso. Mas por que foi dito essa sequência? Egito, Monte Sinai, Jordânia, Síria e Jerusalém. Irmão, é como se fosse a volta de Jesus muito parecida com uma trajetória que Moisés realizou. Deveria ter realizado até a terra prometida. Então, ou seja, o trajeto é praticamente o mesmo. Então, por isso que vemos muitas descrições como o exílio, como o êxodo, como Jesus abrindo os montes. Por quê? Porque Jesus, de fato, estará trilhando um caminho muito parecido e muito igual ao que era sobre a missão de Moisés estar realizando, Para nós passarmos adiante, Então, mais uma vez, nós colocamos essa ordem de lugares, de textos bíblicos que apontam Jesus vindo ali com a sua glória, com o seu exército, porque ou deveria ter sido a trajetória, segundo estudiosos, que o povo de Israel ao sair do Egito deveria ter feito, se não fossem os 40 anos andando em círculos. Então, nós vemos aqui então que Jesus, ele é uma espécie de novo Moisés. Mas ele é um Moisés que não abre só os mares, ele abre as montanhas. Mas ele também é um novo Adão. Por meio de Adão, pelo seu pecado, todo mundo caiu. Por meio do sacrifício de Jesus, tudo foi restaurado. Mas ele não é só o novo Moisés e o novo Adão, ele é o novo Davi. Porque Davi morreu, mas Jesus, que vem da descendência de Davi, reinará para sempre. Então, existe uma promessa de alguém que já veio, O nosso Jesus, que seria alguém que trilharia novamente os passos de Moisés, que restauraria aquilo que Adão corrompeu, mas que seria um rei que se assentaria no trono para sempre. E quando nós vemos aqui Jesus passando por todos esses lugares, que foram os lugares aonde o povo, em algum momento, saindo do Egito, passou, e que deveria ter feito essa trajetória, nós vamos ver aqui que Jesus, ele está realizando, cumprindo o que as profecias disseram a respeito dele. Ele está trazendo novamente os exilados para a sua terra. Só que ele não é Moisés, ele é Jesus. E ele não vai falhar. E ele não vai errar o caminho. E ele não vai errar de maneira nenhuma. Então, ao chegar aqui em Jerusalém, qual que é o contexto, como o Vinícius estava falando? Um pedaço do povo, muitos terão fugido, mas muitos estarão exilados dentro de Jerusalém, estarão sitiados dentro de Jerusalém, estarão cercados por quem? Pelos exércitos do anticristo, pelo anticristo em si. E aqui nós vamos ver que vai acontecer aquilo que nós gostamos tanto de falar,
a batalha do Armagedon, certo? E que nós também vamos ver na Bíblia, em Ezequiel 38, 39, como sendo a batalha de Gog, de Magog. Não é Gog e Magog, irmãos, é Gog de Magog, porque nós vamos ver em Ezequiel 38, 39, que Ezequiel ele tem uma impressionante visão a respeito dessa batalha. Talvez, eu acho que não tem nenhum texto que fale tanto a respeito disso, nem mesmo em Apocalipse. E, basicamente, Deus mandou Ezequiel que profetizasse contra um homem chamado Gog, de Magog, príncipe de Meseque, Tubal e de outras cidades. Então, Gog é um nome dado por Deus a Ezequiel, como se referindo ao anticristo. Então, a visão de Ezequiel é uma releitura. Você se lembra que nós falamos sobre o Evangelho do Reino, de tudo mais? Ela é nada mais é do que uma nova releitura dessa batalha de Armagedon, que nós vamos ter em outros textos bíblicos também. Então, basicamente, ela está falando o quê? Sobre uma invasão final e derradeira sobre Israel, liderada aqui em Ezequiel por um homem chamado Gog, que é o anticristo. Um grupo de nações irá atacar Israel, perseguem os judeus. Como resultado disso, acontecerá muita destruição em Israel, como nós vimos em Zacarias, no texto ali. Assim sendo aquele período que nós falamos de angústia de Jacó. E como que termina essa batalha? Termina nesse momento em que Jesus chega, em que Jesus sai para a batalha, em que Jesus vem com o seu exército para evangelizar, não, para matar os inimigos dele. Então, o Senhor intervém para resgatar os sobreviventes de dentro de Israel e resgatar todo aquele povo. E qual que são os frutos, o que acontece depois dessa batalha? Nós vamos continuar falando aqui. Israel, você vai ver lá em Ezequiel 38 e 39, se você ler, que vai estar falando a respeito da conversão de Israel para Deus. Está falando sobre o Messias governando em Jerusalém. Então, muitos vão dizer que essa passagem de Ezequiel 38 e 39 é outra batalha, não é a batalha de Armagedon, mas é bem difícil você conseguir argumentar contra Gog e Magog não sendo a batalha de Armagedon. Então, algumas coisas que apontam para isso, nós temos o versículo 17 ao 20 de Ezequiel 38, que vai dizer que esse rei Gog, no final de tudo, ele será devorado por pássaros. E Apocalipse 19, 17 e 18 vai dizer que os pássaros vão comer os exércitos do anticristo. Ambos enfrentarão um terremoto. Nas duas batalhas da Armagedon e Apocalipse 19, nessa aqui, existe um terremoto. Então, é muito similar. Ambos esses reis serão alvos de pragas por parte de Deus. Então, Ezequiel 38, 22 vai dizer que esse império ali de Gog vai receber diversas pragas, assim como Zacarias 14 vai dizer que o império final ali dos perseguidores de Israel vai receber pragas, Apocalipse e tudo mais. E seus exércitos, os exércitos ali de Gog, possuirão conflitos internos. Você vai ler ali em Ezequiel 38, versículo 21, que os homens dele, os soldados dele vão lutar um contra os outros. E nós vamos ver isso na referência ao anticristo em Zacarias 14, em Daniel 2, em Gênesis, nós vamos ver isso, 16. Ambos os exércitos, se você for ver as descrições aqui dos países que estarão com Gog, de Magog, são praticamente as mesmas nações que são descritas como sendo o império do anticristo em Daniel 11. Ambos esses reis, eu estou aqui dando um argumento para você que não entendeu ainda, de que anticristo e Gog de Magog são a mesma pessoa na profecia bíblica. Estou apresentando algumas verdades bíblicas para você. Então,
Em Daniel 8, o anticristo quebra um acordo de paz. Em Daniel 9, em Daniel 11, e em Ezequiel 38, o Gog, ele quebra um acordo de paz. Eles vão vir da mesma região. Ezequiel 38, 14 vai dizer de onde vai vir Gog de Magog. Zacarias 14, 1 vai dizer de onde vem o anticristo. Isaías 10, 5 e 6 vai falar sobre a natureza da nacionalidade do anticristo também. Daniel 11, e no fim de tudo, todos os dois serão mortos pelo próprio Jesus. Ezequiel 38, 21, Apocalipse 19, 25. Então, Gog de Magog, que muitas pessoas têm dúvidas, é uma passagem de fato que gera muitas interpretações. Ela está falando sobre a mesma batalha que nós estamos vendo, que nós estamos chegando nela através de Mateus 24 e outros textos bíblicos. Então, e Apocalipse 19, que é uma das descrições mais fortes disso. Então, para nós falarmos aqui rapidamente, né, o texto ali de Ezequiel 38 vai dizer o seguinte: Filho do homem, volte o seu rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal. Profetize contra ele, transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano: Gog, príncipe de Meseque e Tubal, eu sou seu inimigo, farei voltar e colocarei argolas no seu queixo para levá-lo junto com o seu exército, seus cavalos e condutores de carros de guerra, vestido com sua armadura completa, e uma grande multidão armada com escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia, com todas as suas armas o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet-Togarma, do extremo norte, e muitos outros. Então, Ezequiel 38 está falando de uma reunião militar de nações contra Israel, que vai ser exatamente a mesma coisa que o anticristo vai fazer. Então, as duas passagens, a de Apocalipse 19, da batalha do Armagedon, e Ezequiel 38, estão falando sobre a mesma coisa, estão falando sobre a mesma batalha. E não sei se o Vinícius quer dar sequência aí. O que nós podemos ver é que pode ter o quê? Uma grande, como é que eu vou dizer? Uma pluralidade, não sei se é assim, eu não consigo falar muito bem essa palavra, mas uma grande divergência em interpretações e em formas de olhar para algo que a Bíblia trata como, às vezes, algo simples, o que também não podemos dizer que é totalmente o que está escrito, né? Não é algo tão simples, mas é algo que nós podemos, pesquisando e procurando fontes seguras, chegar a conclusões. Então, o que é a mensagem? Nós poderíamos até entrar em bem mais detalhes. Se você tiver dúvida a respeito disso, pergunte para nós respondermos. Isso, pergunte se você tem dúvidas sobre essa questão. Pergunta na aula que a gente vai responder para você com detalhes, né? Exatamente. De forma objetiva, porque assim, nós vamos gastar muito tempo. Nós vamos perder isso. Então, se for para nós entrarmos em detalhes tão profundos, nós vamos acabar perdendo muito tempo em algo que às vezes vai roubar a sua atenção do essencial. Essa é a realidade. Exatamente. Porque assim, é muito, quem é o anticristo, quem é o anticristo, quem que é, e será que é o fulano, será que é o Beltrano? É tanta atenção voltada para isso, que muitas vezes a pessoa deixa de olhar para o dia glorioso do Senhor. Nós temos, a gente tem brincado aqui na igreja recentemente, que nós temos dois tipos de pessoas quando o assunto é escatologia. Nós temos aquele que não está nem aí, que é uma pessoa que ela não vai dar mínima para a volta de Jesus. Ela sabe que vai acontecer, mas para ela não faz diferença nenhuma. E nós temos, irmãos, aquela pessoa que quer saber qual que é a marca de tênis que o anticristo vai usar. Nós temos aquela pessoa que quer saber se o carro do anticristo
é câmbio automático ou câmbio manual. Então, é algo que nós não podemos ser extremistas de um lado e nem de outro. É verdade, é verdade. Porque qual que é o assunto principal? É o anticristo? Não, ele vai ser esmagado pelo exército de Jesus. O assunto principal aqui é Jesus, é a esperança que nós temos nesse dia. Mas se você mesmo assim tiver dúvidas, nós vamos responder. Mas, infelizmente, existem esses dois tipos de pessoas na igreja. Eu ainda brinquei. E nós queremos ser o centro dos dois. Nós queremos ser ali algo que dá um equilíbrio. é um equilíbrio, né? A gente tem que olhar para isso, sim, mas com sabedoria de que isso não é o mais importante. De que isso não é é algo grave, sim, mas não é o centro. Entendeu? Agora, eu ainda brinquei com o Gabriel, né? Beleza, aula de hoje. Então, Jesus vai vir, quebrar o pau e tudo vai acabar bem. Resumo da aula. Né? Mas, claro que não, de forma bem baixa, a gente pode nomear assim, mas sabemos que haverá esse conflito. Batalha de Armagedon, a qual Apocalipse 19 nos dá uma descrição, e Ezequiel 38 e 39 fala sobre Gog de Magog. Isso é importante também. Por que a gente resolveu falar disso, né? Porque agora, quando você lê Ezequiel 38 e 39, você já vai ter uma perspectiva escatológica sobre aquele texto. E nós queremos, se você tem algum texto que você leu na Bíblia recentemente e ficou em dúvida se aquilo está falando sobre a volta de Jesus, manda para nós. Justamente. Pergunte semana que vem, que nós vamos estar aqui para tentar sanar as dúvidas. Isso, e a gente vai trabalhar bastante em cima das dúvidas, porque eu acredito que quando a gente resolve uma dúvida, a gente esclarece uma questão que está em haver, algo que está em uma pendência. Então, mande para nós, por favor. Então, vamos voltar os olhos neste momento para um versículo do capítulo 24 de Mateus, que é o verso 28, que nós chegamos até citar um pouco na aula passada. Que nós fala, deixamos ele meio voando. Isso, assim, né? A gente largou ali, né? Largamos a peteca e saímos correndo. Qual que é a questão? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por que está tendo essa descrição aqui? Porque Apocalipse 19, no verso 17 ao 21, Apocalipse 19, 17 ao 21, fala assim: Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves, preste atenção. Eu vi um anjo posto em pé no sol, João está vendo isso. E clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Todas as aves que estavam voando no céu, o anjo disse: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais o que? As carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. Então, ou seja, vemos aqui a descrição de um anjo, no contexto da volta do Senhor, mais especificamente após a batalha, na batalha, durante a batalha, que o quê? O anjo estará dando uma ordem às aves que estão nos céus, para que venham à ceia do Senhor, que para as aves são os corpos de reis, comandantes, escravos, líderes, grandes, pequenos, que serão mortos por Jesus e o exército do Senhor naquele dia da batalha. Então, ou seja, você tem que prestar atenção no quê? As aves comerão, sim, comerão uma carne desses seres humanos mortos. Mas o que é? Que ave que come carne? Os abutres. Que é o que está falando
o verso 28, que nós, por querermos isso e com intenção, intencionalmente deixamos para falar por agora e deixamos em aberto. Por quê? Porque aquele versículo 28 está contido no final da volta do Senhor, que é, após essa batalha, a morte de pessoas que não aceitaram e não reconheceram o Senhor como realmente o Senhor, como Rei, não submeteram até mesmo a toda a propagação do Evangelho do Reino, e não abraçaram essa mensagem. A Bíblia diz que o Senhor até mesmo enganaria aqueles que rejeitaram abraçar a verdade. Então, ou seja, será enviado dos céus aves que comerão a carne dessas pessoas mortas. Irmãos, eu vou ler aqui um trechinho de Ezequiel 39, só para você ver como é o mesmo texto. Diz assim, Ezequiel 39, 17, por coincidência, o mesmo versículo. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves. Na minha Bíblia aqui, irmãos, tem uma nota de rodapé, fazendo o quê? Uma analogia desse texto exatamente Apocalipse 19 e 17. Dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, aqui adiciona ainda animais do campo. Ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis a carne e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Baçã. Então, vai continuar aqui dizendo de vários animais e de cavalos que serão devorados por essas feras selvagens, por esses abutres. Por quê? Porque eles vão ser mortos e o corpo não vai sumir. O corpo vai estar lá. Vai estar em algum lugar, o cadáver. Então, aqui é Deus convocando um anjo, enviando um anjo para convocar as aves dos céus para vir fazer o quê? Comer a carne daqueles que cairão em batalha, daqueles que morrerão. E, irmãos, agora nós queremos entrar naquilo que incendeia o nosso coração quando nós estudamos escatologia. Vamos trazer novamente aqui o contexto de tudo. Jesus vai ter passado ao redor do globo, do Oriente ao Ocidente, dando a volta, vai chegar no Ocidente de novo, arrebatando os santos. Os mortos serão ressuscitados, os mortos estarão com ele, quer dizer, os ressuscitados estarão com ele, os santos estarão com ele. Nós falamos aqui hoje sobre o novo êxodo, que vai ser Jesus fazendo uma espécie do mesmo caminho que Moisés deveria ter feito, e indo até Jerusalém. Nesse contexto, as pessoas em Jerusalém estarão sendo oprimidas, estarão sendo torturadas, estarão com as suas mulheres sendo violadas, como vai dizer o texto lá que nós lemos. E Jesus também vai passar resgatando os judeus que terão fugido e estarão nas nações vizinhas. Inclusive, se você leu Isaías 19 inteiro, você vai ver que ali tem uma espécie de avivamento no fim dos tempos no Egito, e é algo incrível. E então Jesus ele vai estar aqui no Monte das Oliveiras, como disse o texto de Zacarias, Zacarias Zacarias 14. O monte vai ser repartido ao meio, assim como aconteceu em Êxodo, assim como aconteceu lá no Mar Vermelho, mas não vai ser o mar, vai ser uma montanha, irmão. Você consegue imaginar uma montanha sendo rasgada no meio, assim? E por ali as pessoas escaparão de dentro de Jerusalém, e aí vai fechar o pau aqui agora, irmão. Vai acontecer essa batalha da qual nós falamos. E eu quero que você entenda que, você lembra lá em Mateus 23, como é que termina Mateus 23? Vamos ler lá Mateus 23, para nós termos essa... Nós falamos aqui de
todo o contexto do livro de Mateus antes de chegarmos aqui, lá nas primeiras aulas, você lembra? Então, o versículo 39 de Mateus 23 diz assim: pois eu lhes afirmo que desde agora vocês não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E eu quero dizer para você, em qual momento da história os judeus, Israel, irá declarar, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando eles virem Jesus com os seus exércitos, derrotando os exércitos do anticristo, libertando o seu povo novamente, como foi no Êxodo, operando milagres e maravilhas. E nós queremos começar essa exposição aqui com Zacarias 12, que diz assim: eu derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, que dia, irmão? No dia em que eles verão Jesus, o pranto em Jerusalém será grande, como o grande pranto por Hadad e Rimon, no vale de Mégido. Então, quando essas pessoas que vão estar em Jerusalém, presas pelo exército do anticristo, virem Jesus, elas se lamentarão. Você lembra o que fala em Mateus 24? Verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão. Tribos da terra ali é uma referência especificamente às 12 tribos de Israel. Então, as tribos, o povo de Israel, ele irá se lamentar. E nesse momento nós temos aqui outra passagem se cumprindo. Nós temos Salmos 24, do 7 ao 10, onde é um salmo messiânico de Davi, que vai dizer: abram-se, ó portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, forte e poderoso, invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei. Então o Rei vai estar vindo ali com o exército, meu irmão. E de dentro de Jerusalém as pessoas vão olhar e vão dizer: abra os portões, porque o Rei está chegando. Abra os portões, porque o Rei precisa entrar para se assentar no trono que está prometido para ele. E é então que eles irão declarar aquilo que Jesus está dizendo aqui: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem para nos libertar, que nos libertou dessa opressão. E você percebe que tudo se encaixa. E nós vamos ver então que a partir desse momento em que Israel reconhece Jesus como seu Senhor, se converte, em que eles declaram Baruch Rabá Bishen Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, é uma chave virando na história. Porque quando eles declaram isso, Jesus então ele vai entrar em Jerusalém. Na Jerusalém aonde, irmão? Cidade de Jerusalém, aqui pertinho em Israel. Aqui do lado. Aqui, alguns milhares de quilômetros. E ele vai se assentar no trono. Que trono? Trono celestial? No céu? Não, no trono em Israel. O trono do seu pai Davi, como a Bíblia diz. E aí nós vamos ter passagens falando a respeito de como será isso. Jeremias 3, do 16 ao 17. Você pode estar anotando. Jeremias 3, 16 ao 17. Diz assim: e quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos a terra, então, diz o Senhor, nunca mais exclamará a arca da aliança do Senhor. Ele não lhe virá à mente, não se lembrarão dela, nem
delas sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e eles virão juntos da terra do norte para a terra que dei herança aos seus pais. Então, ou seja, nós vemos claramente no verso 17, naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Naquele tempo, que tempo, irmão? O tempo em que for estabelecido o reino do Senhor. Porque verão em Jerusalém o trono do Senhor, chamarão desta forma o trono do Senhor. E tem também em Isaías 2. Tu quer ler na tua versão para mim que eu estou sem? Isaías 2, versículo 2 ao 4, diz: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. A mesma coisa de Jeremias, você percebe? Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali Ele nos ensinará seus caminhos, e neles andaremos. Pois a lei do Senhor, ou a legislação, sairá de Sião. Sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão mais para a guerra. Você está entendendo? Mais uma passagem falando que a majestade desse trono que será estabelecido em Jerusalém. E agora o que nós podemos concluir mediante a tudo que vimos, mediante a batalha, Gog de Magog, Armagedon, os abutres, sangue, a trajetória, a procissão que Jesus estará cumprindo logo após o arrebatamento. Mediante a tudo isso, o que nós podemos concluir? E que você pode estar com os seus olhos, ou melhor, convicto em sua mente desses pontos que vamos enfatizar. Jesus voltará ao som da última trombeta. Entenda, quando Jesus voltará ao som da última trombeta, a Bíblia é clara sobre isso, já explicamos, é só você voltar nos estudos. Tá, mas quantas trombetas já tocaram? É uma pergunta da aula já? Nenhuma. Irmãos, haverá trombetas, haverá as taças da ira, e tudo isso, caso você tenha dúvida, pergunte que nós faremos questão. Essa pergunta que nós vamos Faça explicar. essa pergunta que nós vamos dar detalhes. Mas ainda estamos vendo o cumprimento. Ou melhor, ainda veremos, desculpe. Então, ou seja, Jesus voltará ao som da última trombeta. Após a trombeta ser tocada, Jesus retornar, os mortos ressuscitarão primeiro. Após os mortos ressuscitarem, o que acontecerá? O arrebatamento dos santos, os anjos irão recolher os santos dos 4 cantos da terra. Então nós encontraremos no arrebatamento como? Encontraremos Jesus nos ares. Em 1 Tessalonicenses 4 fala, nós não iremos para o céu, nós encontraremos Jesus nos ares, no céu, ou melhor, nas nuvens. Receberemos o corpo glorificado no arrebatamento, em um abrir e fechar de olhos. Não é rápido como abrir e fechar de olhos, mas receberemos a transformação do nosso corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? Vamos dar mais uma explicação do que já falamos. É você ter um corpo que irá suportar tamanha
esplendor e tamanha graça, tamanha majestade do Senhor, você conseguir suportar também tudo aquilo que estará enfrentando no decorrer dessa procissão, no decorrer dessa caminhada, no decorrer também dos outros anos, é receber um corpo que não se passará, um corpo glorificado. Então, beleza, logo após o arrebatamento, o que acontecerá? A procissão, e nós seguiremos Jesus nessa marcha até Jerusalém. Egito, preste atenção, Egito, né, Monte Sinai, Jordânia, Síria e Jerusalém. Então, ao chegar em Jerusalém, haverá a batalha do Armagedon, ou, né, a mesma descrição da batalha que fala em Ezequiel 38, 39, Gog de Magog, onde os exércitos do anticristo estarão cercando a cidade para destruição, como vemos em Zacarias 14, haverá uma certa destruição sobre a cidade, sobre as pessoas que lá vivem. Então Jesus entra vitorioso em Jerusalém e é estabelecido o reino de Deus. E Jesus, ou melhor, o reino do Messias, e o Messias assume o seu trono, como nós lemos essas duas últimas referências. Irmão, é bastante informação, mas deixa eu dizer para você, o que você tem que compreender como por essência, é bom você entender tudo, mas o por essência que você tem que ter na sua mente é de que acontecerá tudo como a Bíblia tem esclarecido, e não fugirá daquilo que a Bíblia tem declarado como uma verdade e algo real. Então deixa eu dizer para você, Jesus voltará, os mortos ressuscitarão, nós seremos arrebatados e receberemos um corpo glorificado. Seguiremos o Senhor na marcha até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, estou falando de forma bem resumida, chegando em Jerusalém, haverá a batalha de Armagedon, onde o exército do Senhor, liderado por Jesus Cristo, o Messias, o Rei que foi prometido de geração em geração, o descendente de Davi que estabeleceria o seu trono para sempre, este liderará o exército que combaterá o exército do anticristo e combaterá aqueles que estão oprimindo a cidade de Jerusalém, aonde será estabelecido o trono do Senhor. Eu acredito que não tem como nós tornarmos mais claro do que isso. E enfatizamos para você, existe dúvida? Sim. Faça as perguntas e envie para nós, por favor. É uma responsabilidade que nós fazemos de estar respondendo a vocês. Por quê? Porque cremos que é saudável os questionamentos. Então não fique com vergonha. Ah, mas é uma pergunta besta. Não, faça porque não queremos dar espaço para ignorância, amém? Não queremos deixar brechas para que Satanás possa estar nos enganando, principalmente num assunto que é tão importante nós entendermos. Irmãos, eu não tenho mais nada a acrescentar. Para mim também. Acredito que o Vinícius já deixou aqui para mim a peteca para mim encerrar, então. Antes da oração, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa importante. Você pode estar vendo neste momento aqui o boné, deixa eu falar aqui, vou fazer um momento. Abre a janela aqui, irmãos. Não, vai estar passando no rodapé agora. A venda do templo já. Irmãos, não deixa Jesus vir aqui virar mesa. Brincadeiras à parte, irmão. Você deve estar vendo aqui o boné, né, e o moletom que eu fiz do ministério. Eu só fiz como um exemplo. Mas você que tiver interesse, entre em contato comigo. Eu estou fazendo orçamentos para que possamos ter um melhor, com qualidade. Não vamos fazer coisa ruim, né? Nós cremos que quando a rainha de Sabá foi se encontrar com o rei Salomão, o que fascinou os olhos dela?
era a excelência que existia no templo, né? Era a excelência que existia na desenvoltura da obra do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você? Nós estamos bolando e planejando a questão de moletons, camisetas, bonés. Vamos também bolar a questão de canecas e tudo mais. Então, o que eu quero dizer para você? Logo mais terá informação para você dentro de tudo isso. Nós estamos, tá bem corrido para todos nós, mas nos tempos livres eu estou encarregado de correr atrás desses detalhes. Então, fica a dica, pessoal. Bonezinho, top, bom, de qualidade. Moletom também bom, mas nós estamos fazendo testes, tudo bem? Então, quero dizer para você, tem modelos, né? Nós vamos desenvolver modelos, né? Todo mundo está me zoando no grupo aí, dizendo que eu sou o rei do marketing. Irmãos, isso aqui já está virando brincadeira já. Deixa eu encerrar, então o Gabriel vai encerrar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Estava só esperando por esse momento, eu já sabia. Irmãos, nesse momento feche seus olhos, vamos orar. Vamos estar encerrando essa aula, esse momento que nós tivemos junto com vocês, né? Por mais que Amém. Online. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor soprou sobre nós até aqui. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem concedido graça, não só a mim, ao Vinícius e a nossa equipe aqui, mas a cada irmão, para que possa adquirir cada vez mais conhecimento, cada vez mais entendimento. E eu te peço, Deus, que nós venhamos, acima de tudo, colher frutos dessas aulas. Que as pessoas venham estar entendendo isso que nós estamos fazendo aqui. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que tem sido alimentada por essas lives passe a viver uma vida de preparação para esse dia, para que estejamos afiados, para que estejamos prontos para isso. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, venha estar desenvolvendo em nós, Pai, um coração, uma mente que está sempre focada, Pai, na Tua volta, que está sempre buscando e esperando e aguardando por este dia, que é o dia mais importante das nossas vidas e nós nem vivemos ele ainda, mas nós já sabemos que será o dia mais importante. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus derrame sobre nós sabedoria, graça, para que nós possamos, à luz das Escrituras, compreender aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nesse tempo. Em nome de Jesus, eu te peço que durante essa semana os irmãos possam estar colocando as suas dúvidas no papel, enviando para nós, e nos dê graça, Pai, para estar podendo ajudá-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, queridos, Deus abençoe você nessa semana e elabore suas perguntas e envie para nós. Até terça-feira nós estaremos recebendo as perguntas. O que passar de terça-feira, infelizmente, não iremos, com todo respeito, não iremos dar ênfase, porque nós estamos trabalhando com uma qualidade, nós estamos trabalhando com um perfil e regras, né, que nós estamos seguindo. Tudo bem? Então, Deus abençoe. Amém.